Preparados para mais um Giro da Semana? Chegando um pouquinho atrasado para vocês, mas foi bom que pelo menos deu para acumular um pouquinho de notícia, então vamos rápido para esse episódio porque tem bastante coisa interessante para falar. Holy shit! Saudações, senhoras e senhores, eu sou o PDS trazendo mais uma vez o Giro da Semana para vocês, comentando sobre o que aconteceu durante essa última semana de Dota. E vamos começar logo de cara falando mais uma vez da equipe da PEN, eles que nessa última ESL One de Birmingham, uma major história foi feita em relação às equipes sul-americanas. A PEN conseguiu abocanhar o terceiro lugar nesse torneio, nunca antes na história havia acontecido uma pontuação e uma colocação tão alta e um torneio de prestígio tão grande como é uma Major. A equipe da PEN que foi responsável durante a fase de grupo pela eliminação da equipe da Team Liquid, depois eles ainda conseguiram passar pela Mines, que perderam na semifinal para a equipe da Virtus.pro, que por sinal foi a grande campeã, e numa disputa fantástica de terceiro lugar eles ganharam de 2-1 em cima da equipe da Fnatic do Eternal Envy e companhia. E olha, eu já falo aqui para vocês, se eles não tivessem pego a Virtus.pro na semifinal, se fosse qualquer outra equipe, a chance da equipe brasileira tá na grande final era realmente muito grande. Essa equipe que já tem 4 jogadores base há algum tempo, com a adição do Ira, né, até há certo tempo atrás, eles que têm amadurecido demais como equipe e mostrado grandes características que a gente vê em equipes de Tier 1 internacionalmente. Então, sabendo medir muito bem as decisões que eles tomam no mid-game, conseguir um draft bom e até uma boa fase de rota, fazendo uma boa transição. E mesmo se a partida tem ido para late game, eles sabem como conseguir uma grande reviravolta, o que eles precisam fazer e adaptar para isso, que foi o caso do terceiro jogo contra a equipe da Fnatic. Para quem não assistiu, eu recomendo dar uma olhada. Nós da Beyond the Summit, né, os narradores, nós transmitimos na fanpage da ESL Brasil, foi uma transmissão exclusiva do Facebook, então se vocês não viram, a gente recomenda mandar uma mensagem lá para a ESL, ver se essas transmissões já estão disponíveis e exatamente aonde vocês podem ver, porque foi uma série, foi jogão, e aqui a gente deixa mais uma vez o parabéns para toda a organização da PEN e para esses 5 jogadores que a gente espera que continue fazendo e escrevendo história e mostrando realmente que o cenário sul-americano tem um potencial muito grande se for dada a oportunidade. E com o final da ESL One, a IceFrog já mandou mais um patch aí para todo mundo, agora o 7.16, com pequenas mudanças em relação à mecânica, alguns balanceamentos de heróis, mas nada que deve afetar o meta de uma maneira muito grande. Mas eu vou deixar aqui para vocês as mudanças que eu acreditei ser um pouquinho mais significativas. Tivemos mais uma vez mudança nas runas de recompensa, agora diminuindo o ouro que vai aumentando para elas em relação ao minuto do jogo. Então lá para um pouquinho mais mid-game, por volta de 20, 25 minutos ou 30 minutos de partida, isso daí pode ser um pouco afetado no ouro para todo mundo, diminuindo um pouquinho porque parecia que estava um pouco forte demais. Tivemos também mudança no Mango, um nerf no Mango, antes ele dava 0.6, agora ele dá 0.5 de regeneração por segundo, mas também deve ser um item que não vai mudar, ele deve continuar aparecendo muito durante esse início de partida, porque no Dota atualmente não tem nada que consiga equilibrar a regeneração proveniente do Mango, mesmo se a gente comparar com um anel de regeneração ou qualquer outra coisa. O investimento para o early game, sendo que você pode ainda sacrificar um Mango para ganhar mana e utilizar uma magia num momento importante, não tem nada que se equipare, então ele vai sim continuar aparecendo no meta. As Sentries agora tem uma duração, né, as sentinelas reveladoras de 6 minutos, então vai ter que tomar muito cuidado onde você vai posicionar a sua observadora para não ser counterada instantaneamente. E falando de heróis, primeiro 2 heróis do meta, o Night Stalker tomou um nerf bem pesado, agora a primeira magia, o vazio dele, não dá mais aquele mini stun se utilizado durante o dia, então não tem como cancelar TP e herói adversário ainda pode desferir o ataque ou utilizar a magia, então um nerf muito grande. Além disso, a visão que antes era reduzida para um valor fixo com o ult do Night Stalker, agora ele remove uma porcentagem da visão do herói. Então alguns heróis que tiveram modificações como o Sniper, mesmo o Slardar e a Luna, que tem uma vantagem de visão à noite, não vai ficar fixo num negócio e isso também afeta demais e alguns heróis começam a ficar bastante valiosos contra o Night Stalker, mas sendo sincero, o Night Stalker eu acho que ele deve dar uma diminuída muito grande aí para os próximos torneios. PL também recebeu a martelada do IceFrog, o Doppelganger dele agora não
não pode ser utilizado caso ele esteja enraizado. Então pode ser a corrente de fogo do Ember, o gelo da Crystal Maiden e todas as outras magias e itens que causam enraizamento. Agora, 2 buffs que eu achei interessante e que já vem sendo testado nas ranqueadas de alto nível é o Bloodseeker. O talento do nível 10 dele subiu para 8 de armadura que você ganha, então deixa ele muito mais tanque, na verdade, no early game, podendo fazer alguns dives. O problema é realmente o Bloodseeker e o seu arsenal de magias, o que ele consegue fazer no meta no geral. Outro herói foi o Shadow Fiend. Agora o famoso Shadow Fiend de dano físico ficou um pouco mais interessante com os talentos principalmente do nível 20 e também do 25, dando a opção de mais dano por alma e também uma bufada na aura de redução de armadura dele. Então fica de olho e ver se por acaso as equipes vão tentar abusar um pouquinho mais desse herói e fazer a build diferente ao invés daquele Shadow Fiend de dano mágico. Agora vamos para um assunto que todo mundo gosta pra caramba, o famoso troca-troca dos jogadores, as danças das cadeiras, porque nós estamos chegando daqui a pouquinho no último torneio do Pro Circuit, a Super Major, que vai começar a partir do dia 2 de junho, e nós temos algumas equipes que infelizmente não tiveram resultados que eles estavam esperando, não serão convidados diretamente para o The International, não tem mais chance. Então, já que vai ter que passar pela qualificatória, tá na hora de trocar algum jogador para ter sequer alguma chance de conseguir a classificação para esse que é o maior torneio do mundo. A equipe da Evil Geniuses anunciou que Fear e o Misery saíram da composição. Bom, o Fear não falou exatamente porque ele saiu, mas ele acabou de virar pai, então talvez ele assuma, quem sabe, uma posição ali de técnico voltando, mas ele não vai mais jogar. Já o Misery, em seu Twitter, ele acabou falando que estava até aliviado de ter sido chutado da equipe da Evil Geniuses, mostrando que já tinha às vezes uma diferença de ideia entre os jogadores e que o ambiente já não estava muito agradável para ele. E vocês achavam que não saberíamos tão rapidamente quais seriam os 2 novos jogadores da Evil Geniuses? Bom, a equipe da OG anunciou que o Fly, o capitão, e S4, o que era o atual offlane deles, estão fora da equipe e eles exatamente estão indo para a equipe da Evil Geniuses. Então a nova equipe de azul já está definida agora com Fly, S4, Sumail, Arteezy e Crit, completando esses 5 jogadores que vão ter que passar pela temida qualificatória norte-americana. E eu falo temida por quê? Porque nós temos também 2 equipes, a Optic Gaming e a VIT J Storm, que estão jogando muito bem, e a Valve ainda não divulgou se serão 1, 2 ou quem sabe até 3 vagas para o cenário norte-americano, mas uma certeza é que essas qualificatórias vão ser muito disputadas e bem interessantes de acompanhar e assistir. Bom, falando da OG, ainda não anunciaram quais serão os novos 2 jogadores, né, que ingressarão na equipe, mas é só ficar de olho nessa semana. Fiquem de olho também aí nas redes sociais como Twitter, Facebook e o Reddit também é importante para a gente pegar esse tipo de informação. Bom, e falando de Pro Circuit, é interessante porque a Valve colocou esse último torneio, a Super Major, com uma premiação maior e um multiplicador ainda maior em relação aos pontos, que seria talvez aquele último torneio para tentar mexer um pouco e algumas equipes que estariam ali disputando entre, quem sabe, até a 6ª, até a 12ª posição, poderiam entrar no top 8. O problema foi que diversas equipes mudaram de jogadores e são inelegíveis agora para realmente, dependendo da quantidade de ponto que tem, serem convidados diretamente para o The International. Então o top 8 atualmente, apesar de não ser 100% de certeza, é muito próximo dessas equipes serem realmente as convidadas para o próximo TI. Nós temos diversas equipes participando da Super Major, mas apenas 3 têm chance de mudar um pouquinho esse top 8, sendo elas a TNC, a Team Spirit e a The Final Tribe, que são 3 equipes que não são favoritas nem um pouco a chegar próximo do top 4. Então, com isso, deixa a equipe da Minesk um pouco mais aliviada, porque o único cenário possível é se por acaso a TNC e a The Final Tribe chegarem na grande final, as 2 equipes. É claro, pode acontecer, mas será que a equipe da Virtus Pro, da Secret ou a mesmo LGD que estarão jogando esse torneio vão deixar isso daí? Eles vão relaxar só porque é o final, só porque estão garantidos? Eu acho que não. Então, só vamos esperar, na verdade, a finalização da Super Major para saber exatamente as 8 equipes convidadas e esperar a Valve também lançar mais notícias para saber quantas vagas serão para cada qualificatória e quais serão as equipes que vão conseguir passar
e participar do próximo The International. E só para terminar, falando de The International, nós que já passamos a casa de 10 milhões, então fazendo história mais uma vez, continua com recorde de arrecadação em relação à premiação. E agora depende da Valve, né? Quais vão ser os próximos baús, os próximos itens imortais? Será que vai ter alguma arcana secreta aí no meio? Mais alguma coisa lançada para continuar dando aqueles pequenos picos, né, na curva de crescimento ali de arrecadação, de premiação? E será que a gente passa do ano passado? E será que a gente chega nos famosos 30 milhões esse ano? Eu acredito que dá para chegar nos 30 milhões, mas depende muito da Valve, do que eles vão anunciar aí nas próximas semanas. Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo. Já deixou o curtir, já seguiu o canal? Então aproveito para fazer isso agora para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E eu vou perguntar agora para vocês duas coisas. E aí, quem vocês acham que consegue passar das qualificatórias sul-americanas? PEN atualmente é a equipe a ser batida? Ou quem sabe Infamous, Mad Kings ou uma SG ainda tem a possibilidade de surpreender e arrancar a vaga desses brasileiros que fizeram história agora nesse último final de semana? E do troca-troca das equipes, gostaram da nova line da Evil Geniuses? Será que vai funcionar para eles? Quais outras equipes será que ainda podem mudar? E quem que vai completar também a equipe da OG? Bom, vamos fazer uma discussão aqui nos comentários desse próprio vídeo ou também na nossa fanpage. Abraço para todo mundo, boa semana e a gente se vê no próximo sábado. Até lá!